Sejam todos bem-vindos ao nosso Testifica Cast, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Uma boa noite muito especial a você, meu amigo, você, minha amiga, você, irmão, irmã, a você que nos acompanha todas as sextas-feiras que temos o nosso podcast aqui, o nosso Testifica Cast. Muito obrigado. Agradeço muito, agradecemos, eu e minha companheira Ilianai, a todos vocês que estão acompanhando o nosso Testifica Cast. Estamos de volta com mais um testemunho de fé, mais um testemunho que vai fortificar, vai fortalecer a sua vida. Agradeço a todos, todos mesmo. Antes de dar o meu boa noite à minha querida companheira Ilianai, eu quero mandar um abraço especial à nossa ouvinte Larissa. Larissa é uma grande ouvinte, ela, o esposo, a família, que acompanha o nosso Testifica Cast. Eu fui parado em um supermercado da cidade e surpreendido pela Larissa, que falou que acompanha todos os nossos episódios. Larissa, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado. E faça como a Larissa, acompanhe os nossos episódios, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Fazendo dessa forma, você também estará evangelizando, estará levando a palavra de Deus às outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Vamos ao nosso Testifica Cast. Ao meu lado, a minha companheira de bancada, Ilianai Moraes, escritora Ilianai. Boa noite, Naya. Boa noite, Daniel. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo jóia? Hoje estamos completando o 10º episódio do Testifica Cast. É uma honra, né, Daniel? Estar aqui falando de Deus em forma de testemunho e isso tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Vamos hoje com mais um episódio, né? Um episódio muito especial, no qual nós estamos recebendo uma querida companheira, uma querida amiga, vamos assim dizer, que eu conheço ela não faz 10 minutos. Tá? Ela chegou de São Paulo agora há pouco, mas isso quem vai apresentar é nossa querida Ilianai. Paz do Senhor, irmã Raquel. Paz do Senhor, querida. Eu estou muito feliz em recebê-la aqui, né? Amém. Quando você me falou que ia dar o testemunho, eu e o Daniel, fui lá já conversar com o Daniel, ele falou, é uma honra trazer a irmã Raquel aqui para testemunhar um testemunho que vai nos edificar. Amém. Então é uma bênção, viu? Amém. Eu que agradeço, né? Que Deus nos passou essa verdade, né? A verdade da palavra de João 10, 9, 11, todinha. Desenhada, vivida na prática por nós, né? Uma palavra de salvação e é um testemunho forte de salvação. Eu nem posso falar de dor, porque o Senhor tem passado um bálsamo tão grande nessa dor, no que seria o luto, né? Que eu estou 100% né? Confortada, 100%, né? Ontem foi dia 5, o dia que minha mãe pediu para abrir a porta para ela, naquela UTI. E é um dia que eu estava 100% em paz, super tranquila com Deus, e aquela paz que excede todo entendimento está comigo desde o dia que eu saí daquela UTI, sobrenaturalmente carregada por Deus. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois daquele dia. Amém. Amém. Daqui a pouco vocês vão ouvir sobre esse testemunho. Mas que testemunho é esse que a irmã Raquel está falando? Quem é a irmã Raquel? De onde é? De onde veio? Daqui a pouquinho nós vamos apresentar mais sobre a irmã Raquel. Fique conosco até o final do Testifica Cast. Não desligue, não troque de canal. Fique conosco, tá bom? Deus abençoe você. Também conosco aqui o nosso querido diretor, Gustavo Domingos, no qual nós queremos dar... Tudo bom, Gu? Tudo bom? Bom, menino. Também conosco aqui, queremos agradecer a presença da Gabi, né? E da... Cleide, que está acompanhando a nossa querida irmã Raquel conosco aqui no nosso Testifica Cast. Antes de iniciarmos, vamos aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que ajudam a manter o Testifica Cast no ar. Vamos lá. E agora chegou o momento de falarmos dos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso Testifica Cast. Se você também quer ser um patrocinador, quer abençoar esse podcast, basta você entrar em contato com esse telefone e você estará abençoando esse Testifica Cast. Lembrando a você que toda a verba não é revertida nem para mim e nem para a Naya. É para crescimento da obra de Deus, é para o crescimento do Testifica Cast. E hoje eu quero agradecer
carinhosamente a nossa pastora Sebastiana Lima, que também está patrocinando, está abençoando o nosso TestificaCast. Deus abençoe pastora Sebastiana Lima, que abençoa o TestificaCast, que acredita neste programa, que acredita no nosso podcast, que é levar até você o amor de Deus em forma de podcast. Também hoje conosco Carrara Auto Center. Carrara Auto Center. Você já percebeu que os tempos mudaram e o carro deixou de ser apenas um artigo de luxo para se tornar uma necessidade essencial em nossas vidas? Compreendemos que manter o seu automóvel em condições ideais de uso é crucial para evitar dores de cabeça no dia a dia. E é por isso que estamos aqui, para apresentar para você Carrara Auto Center, sua solução confiável para todas as necessidades de reparo do seu veículo. Carrara Auto Center é uma oficina mecânica com profissionais qualificados e experientes, prontos para atender você com toda a excelência. Carrara Auto Center garante a qualidade e eficiência em todos os serviços oferecidos, desde pequenos reparos até manutenções mais complexas. É fundamental realizar revisões periódicas em seu veículo para você evitar problemas futuros. Por isso nós estamos aqui no nosso TestificaCast para ajudar você nesse processo. Tá bom? Basta você entrar em contato com Carrara Auto Center. Fica na rua Professor José Facubas, número 215, na Vila São José. Carrara Auto Center. Não deixe que problemas mecânicos atrapalhem sua rotina. Conte com Carrara Auto Center para resolver qualquer questão relacionada ao seu veículo. O telefone é o 14 99101 5787. Vou repetir, 14 99101 5787. Precisando de mecânico com especialidade para cuidar do seu automóvel? Carrara Auto Center. Também não podemos deixar de falar de Elian Mazzetti Decorações, a sua parceira especializada em tornar momentos especiais ainda mais memoráveis. Com uma vasta experiência no ramo, Elian Mazzetti Decorações vai transformar o seu sonho em realidade, proporcionando decorações deslumbrantes para uma variedade de eventos. Seja seu casamento, aniversário, comemoração de bodas ou até mesmo uma festa corporativa para sua empresa. Estamos prontos para atender à sua necessidade com requinte e elegância incomparável. O compromisso da Elian Mazzetti é surpreender as suas expectativas cuidando de cada detalhe, com dedicação e profissionalismo, desde a seleção cuidadosa de flores, arranjos e até a disposição dos móveis e acessórios. Elian Mazzetti garante que cada evento seja único e personalizado, refletindo o seu estilo e personalidade. Deixe a Elian Mazzetti fazer parte do seu momento especial e transformar ele em uma experiência inesquecível. Elian Mazzetti Decorações, onde cada detalhe conta. De volta ao nosso TestificaCast, testificando o amor de Deus em forma de podcast. Irmã Raquel, conosco aqui, no qual, mais uma vez, queremos agradecer a ela. A irmã Raquel faz mais ou menos, não faz uma hora, que a irmã Raquel, eu acho 1h30, que ela chegou da capital paulista, São Paulo. A gente sabe como é, né, irmã Raquel? Viajar, dar mais de quase 400 quilômetros, chegar na cidade e já ir direto para um estúdio, né, falar, dar uma entrevista ou falar do amor de Deus. A gente fica meio atordoado com a viagem ainda, né? Queremos agradecer a irmã Raquel pela disponibilidade, tá? A nossa primeira pergunta, irmã Raquel, a senhora é natural de onde? Sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Contagem. Minas Gerais. Contagem. Minas Gerais. Minas Gerais. Eu sei que a senhora tem um testemunho maravilhoso para nos contar, né? Como tudo começou e quem era Moisés? Olha, como tudo começou, já é uma pergunta que vou dar uma alongadinha para responder, porque não foi só ali. Moisés foi uma a sequência de tudo que Deus mostrou, né? Porque começou no dia 28 de setembro,
Nós recebemos uma doação de alguns brinquedos. Minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher que gostou de fazer muita caridade, e ela vinha pedindo para mim conseguir alguns presentes para ela doar no Dia das Crianças. Então, dia 28 de setembro, eu estive com um amigo querido, e ela pediu esses brinquedos a esse amigo de doação, e ele doou a ela os 500 brinquedos e 500 kits de chocolate. E ela saiu dali feliz, porque ia entregar esses presentes, mas não no dia 12 das crianças, e no dia 12 de outubro. Ia entregar em dezembro, porque os presentes só chegariam no começo de dezembro. E naquele dia, minha mãe toda empolgada e eu também, eu acabei à noite, quando cheguei em casa, feliz com aquela doação. Minha mãe ia realizar um dos sonhos, que era fazer a caridade que ela queria para as crianças. E o Senhor falou para mim que minha mãe não entregaria aqueles presentes. E eu que entregaria, eu falei... eu comecei a questionar, assim, eu não, como assim? Minha mãe foi lá, ela pediu, ela se esforçou tanto, Deus tem misericórdia, deixa ela entregar. E a voz continuava dizendo, ela não vai entregar esses presentes. E aí daí eu já saí dali e comecei a chorar e falar com meu marido, nossa, amor, Deus falou que a minha mãe não vai entregar os presentes que ela ganhou hoje de doação. E até então eu só associei que Deus ia levar minha mãe porque eu comecei a sentir aquela dor da perda, juntamente com essa voz que me disse que ela não entregaria. Aí meu marido falou, não, claro que não. É tipo assim, pode acontecer qualquer coisa, os brinquedos não vão chegar a tempo, ela não vai conseguir entregar, mas não tem nada a ver com morrer, você está só achando isso. Tá bom. Mas aquela dor, né? Corri para abrir a palavra, que sempre Deus fala muito na Bíblia comigo. Aí estava escrito lá, devemos fazer caridade aos órfãos, às viúvas, né? Exercitar o amor e a caridade. Eu, ai, Senhor, isso é um chamado que o Senhor chamou minha mãe, né? Minha mãe, há 15 anos, tinha aberto uma associação para fazer o bem, mas não conseguiu porque minha irmã caçula começou a ficar doente, enfim, aí já não posso nem entrar nisso, senão vou demorar. Então, começou assim, no dia 28, e quando foi no dia 30, a gente tem uma chácara que aluga para retiros de igrejas, e era a primeira vez que esse grupo de jovens ia lá na chácara, foram, e estava marcada para eles irem no dia, ficar dia 30 e dia 1º de setembro. E eu só sei que eu falei, Deus, eu estou muito angustiada, passei o dia 29 lavando as coisas lá para receber o pessoal e chorando, Senhor, confirma se o Senhor vai mesmo levar minha mãe, porque eu não posso viver com essa dúvida. O Senhor fala de uma vez, né? Sim ou que não. Eu não vou ficar pensando que eu só ouvi essa voz dizendo que ela não entregaria os presentes, mas ela não vai, enfim. Eu só sei que quando foi no dia 30, chegou os jovens e foram 4 irmãs para poder cozinhar para eles, né? E eu falei, Deus, essas irmãs têm cara de ser de oração. A gente conhece de longe, né? Com as irmãzinhas. E o Senhor fala com elas, Deus, me confirma se é o que eu estou sentindo, essa dor, é porque o Senhor vai levar minha mãe. E eu sei que ali, depois de costurando lá na chácara mesmo, que eu tenho um ateliêzinho de costura lá, eu saí de lá e a irmã me chamou, vem aqui comer um arrozinho com a gente. Eu, não, irmã, isso aqui. Ela insistiu, eu fui. E aí sentei lá na mesa, começamos a conversar, falar de alguns testemunhos, algumas coisas. E aí eu falei, então, Deus falou que vai levar minha mãe. Aí eu sei que a irmã Rosa começou a chorar e falar para a irmã Rose, tá vendo, Rose? Olha só, aquele sonho que eu tive daquele vento que balançava todas essas árvores, é aqui mesmo. E sabe por quê, irmã? Não ia falar não, mas já que a irmã falou isso e eu não sabia que vento era esse, eu não estava entendendo, quando eu sonho com esse vento, Deus recolhe alguém. Aí, na hora que a irmã falou, quando o Espírito Santo fala, testifica na hora, a gente já sente, quando vem de Deus. Na hora que ela falou aquilo, eu entrei, né, num desespero, que eu fiquei 3 dias com enxaqueca, vomitando aquela água verde, amarela, desculpa falar isso. Meu intestino muito ruim, água pura, 3 dias, e eu ruim. Eu falei, Deus, como é que eu vou conseguir lidar com isso? Só de saber. Se o Senhor vai levar minha mãe, eu já estou nesse estado. Como eu vou conseguir passar por isso? Uma pergunta, a mãe, né, da senhora, qual a idade dela? Tinha algum diagnóstico? A minha mãe de doente? 72 anos, na época que Deus falou para mim, ela estava bem até no dia da internação. Ela fez comida para nós todos, fez umas paneladas, sim.
Estava ótimo. Fez bisteca, couve, angu, coisa de mineiro. Chamou os filhos todos, isso no dia 3 de março, na véspera da internação dela. Ela se internou dia 4. Então, ela estava ótima. O que a minha mãe tinha? Um diagnóstico de um problema de válvula no coração, que ela tinha a opção de escolher fazer a cirurgia ou não. Ela convivia muito bem com isso. Ela, na véspera de ser internada, ela fez faxina num sobrado, lavou 3 banheiros, colocou um monte de roupa no varal, lavou os tapetes da sala. Ela estava muito forte. Né? Eu falei, minha mãe não precisa fazer cirurgia. Né? Mas os médicos já tinham feito cateterismo, já tinham feito aqueles exames pré-operatórios, e o hospital insistia em ligar para ela ir operar. Né? E ela rejeitou 2 vezes. Rejeitou no dia 17 de dezembro, rejeitou no dia 3 de janeiro, falando que não ia e tal. E aí depois ela foi. Porque Deus sabia o porquê que ela foi realmente, porque minha mãe sempre orou para não enterrar um filho, e Deus já tinha determinado o dia do meu irmão. E meu irmão partiu 12 dias antes da minha mãe. Então, minha mãe não queria fazer cirurgia, mas Deus permitiu com que ela fosse fazer, para ela não ver meu irmão internado, para ela não ver o meu irmão enterrado, e para ela ir em paz com Jesus, porque o dia dela também, Deus já tinha chamado e dito que ela partiria. Então, eu creio que através dessa oração que ela fazia sempre, Deus, não deixa eu enterrar o filho. Senhor, não permita que eu enterre um filho. Essa dor eu não aguentaria. Então, eu creio que ela aceitou a cirurgia por isso. Viu, irmã Raquel? Então, em uma visão, Deus mostrou que levaria seu irmão Moisés. Sim. Conte-nos os detalhes. Sim, e o Senhor mostrou do Moisés, só foi um dia antes, na véspera do falecimento dele, porque nós passamos, ele e a minha mãe ficou internada no mesmo tempo, assim, tipo, dia 4 de março, minha mãe se internou para a cirurgia. Dia 5 de março, minha mãe fez a cirurgia. No dia 5, Moisés já estava internado também. Ele era super saudável, 100% atleta, fazia 50 flexões por dia. No dia que ele não fazia, ele, eu estou devendo, fazia 100. Tinha abdômen trincadinho. Saudável, 100% forte. Né? Cuidava muito da saúde. Né? Cuidava muito da saúde, tomava 3 litros de água por dia. 1,5 na hora que acordava, sempre cobrava eu e meu marido, já fizeram os exercícios físicos de hoje? Olha, eu já paguei o meu, vocês devem estar devendo tudo. Porque ele começou a morar em frente à minha casa, né? Já tinha alguns meses, quase 1 ano que ele estava por ali, sempre com a gente. Então, ele cobrava, cadê? Está se alimentando bem? Está tomando água? Tá? E ele era muito saudável. Um menino que não passava protetor na pele, porque dizia que tinha química, ele gostava de passar óleo de coco. Então, nesse nível de geração saúde, Moisés era. E do nada, como do nada do Deus é tudo, né? Ele começou a ter uma inflamação no dente, né? E dali começou a agravar, e esse canal que caiu curativo gerou uma bactéria. E então, até então, ninguém sabia o que era, só foi dando um carocinho pequenininho aqui. E aquilo, de repente, desenvolvendo e virando algo que levou ele a falecer, né? Mas, na verdade, é só uma desculpa, porque o Senhor já tinha tudo determinado, né? O tempo, porque a morte vem para todos tem um diagnóstico, né? Foi disso, foi daquilo outro. Agora, nesse período que Moisés estava internado, né? Você já falou do problema da sua mãe. Nesse período que ele ficou internado, Deus havia recolhido sua mãe? Não, a mamãe faleceu 12 dias depois do Moisés. Depois, mas ela estava internada nisso? Estava internada. Minha mãe ficou internada no dia 4 e ficou na preparação para a cirurgia do dia 5. Sim. No dia 5, enquanto o Moisés estava internado já no hospital por causa desse problema, a minha mãe fez a cirurgia. Né? E Deus tinha me dado 2 datas, dia 25 e dia 5. E para falar dessas 2 datas, eu preciso só voltar um pouquinho, em dezembro. Porque no comecinho teve várias datas, na verdade. Eu vou tentar resumir um pouco para não ficar muito grande. Mas, assim, vamos voltar lá. Eu falei do dia 28 de setembro, que o Senhor falou da minha mãe. No dia 30, Deus confirmou que realmente levaria alguém. Não falou 100% minha mãe, mas eu já sabia que era minha mãe, porque Deus estava falando daquilo. Da minha mãe, eu nem sonhava. Meu irmão estava na Escócia, trabalhando, tranquilamente. E ninguém não sonhava que Moisés fosse partir, não, antes da mamãe, então, nem ele mesmo. Então,
Dia 28, uma revelação. Dia 30, outro. Quando chegou, aí Deus falava para mim, para eu contar que Deus levaria minha mãe, para o Daniel, meu irmão, e para o meu filho Júnior. Para o Daniel eu contei, para o meu filho eu acabei não falando, estava evitando de falar algumas coisas com ele. O meu irmão Daniel, eu falei com ele no dia 13 de outubro. De 28 de setembro, eu protelei até o dia 13 de outubro, não aguentei mais. Falei, Daniel, chamei ele em casa com a minha cunhada e disse, olha, Deus falou que vai levar a mamãe. Seu comportamento com a mamãe não é muito bom, então muda o seu comportamento, porque Deus vai levar a mamãe. Aí ele sentiu também, o Espírito Santo testificou ali. E ele chorou, minha cunhada chorou, e ali era 13 de outubro. Só que daí foi passando o tempo, chegou dia 22 de novembro, eu subi no monte para falar com Deus, e aquela dor do luto estava sempre ali. Mas nesse processo eu falava assim, me cura do meu emocional, porque eu sempre tive um problema emocional gravíssimo, desde 2010, fazendo tratamento, várias colonoscopias, várias endoscopias, remédio, mesalazina de R$3.000, de alto custo, e nada resolvia o meu problema. O meu problema, o médico falava, é emocional. E qualquer coisa, podia ser uma faísca de qualquer coisa, uma voz alta que falasse perto de mim, já desandava tudo. Eu não podia beber água, eu não podia comer, eu ia para o meu trabalho, que é meia hora de casa, parando em tudo que é lugar, porque eu não conseguia fazer uma viagem de meia hora sem parar umas 4, 5 vezes para poder ir no banheiro. Era triste. Não podia comer nada e o que eu comia virava água no meu intestino. E Deus, nesse processo, nesse tempo mais difícil da minha vida, Ele foi me curando. O emocional que estava lá, Deus me curou. Eu passei pelo luto do meu irmão, da minha mãe, sem ter uma crise de estômago nem de intestino. A Cleide está aqui, ela sabe o quanto que Isso que eu ia perguntar, como foi você passar por tudo isso emocionalmente, a vida, como você conseguiu lidar com tudo isso? Eu sou costureira, tinha vários pedidos de vestido de madrinha, de noiva, de formatura, e ficou tudo acumulando, porque eu ficava patinando. Deus, eu tenho um monte dentro da minha casa, que eu moro numa chácara, e aí ali subo para o monte para orar. E aí, no meio daqueles que eu estava costurando, Deus falava, sobe e vai orar. E eu ia subir, eu ia orar, eu colocava minha cara no pó, eu começava a chorar e falar, Deus, não leva minha mãe não, deixa minha mãe aqui. E contender com Deus. Aí, quando eu abri a Bíblia, estava lá, com Deus não se contende, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é único, Ele... E eu, Senhor, mas deixa... daquela coisa toda, né? Que a gente, até o dia que eu consegui entregar minha mãe, demorou muito. E nesse processo de chorar, pedir a Deus Deus estava te curando. Deus estava me curando e me curou 100%. 100%. Olha, hoje eu como... Meu marido fez uma costela no fogão de lenha semana passada. Quem explica Deus? Ninguém explica, porque Ele é maravilhoso. E Ele não só me curou nesse processo de emocionalmente, curou meu emocional, e juntamente com isso, meu intestino, meu estômago, e nunca mais tive enxaqueca, como minha irmã, que tinha depressão há 15 anos já, e ela já tinha tentado suicídio, começou a tomar antidepressivos, e ela tomava 7 comprimidos por dia. E na internação da minha mãe, naquele tempo, a minha mãe pediu para ela parar de tomar os remédios. E ela, meu Deus, eu tenho que dormir aqui no hospital com a minha mãe, como é que eu vou ficar tomando esses remédios? Se eu tomar, eu não acordo. Né? Virava a noite e ela naquilo parou. E Deus curou a minha irmã 100%. No meio do luto, minha irmã não toma um comprimido para nada mais. Está bem, está firme, está trabalhando. Ela era uma pessoa assim... Não tinha ânimo para nada. Nossa, remédio para acordar, para dormir, para tudo. E aquele remédio acabava com ela. Hoje ela está bem. Deus faz coisas, né, que a gente só não entende. Os caminhos de Deus, os planos dele é totalmente diferente dos nossos. No meio da dor. No meio de uma turbulência tão grande dessa. Agora, me conta para mim detalhes. A sua mãe internada, Moisés, que ninguém pensava, uma pessoa super saudável, também internado com essa bactéria. Como foi receber a notícia do falecimento dele? Nossa, então, o Moisés foi o seguinte. Quando o Senhor falava para mim das datas, do dia 25 e dia 5, isso começou já em dezembro. Eu parei aqui no dia 22 de novembro, que eu subi no monte para orar, por meu filho e minha nora, por um jejum muito longo que eles estavam fazendo, e eu estava meio preocupada. E naquilo que eu estava angustiada ali, orando pelo meu filho e nora, eu comecei a falar, Deus,
lembra aquela irmã Rosa, aquela que trouxe a revelação do vento? Para ela vir orar aqui comigo, que eu estou tão angustiada. E aí, Senhor, faça ela lembrar de mim, nem que seja em sonho. E aí, naquela noite, era 1h, dia 23, Deus me mostrou a roupa que era para eu colocar na minha mãe. Eu falei, Deus, tem misericórdia, assim, eu não quero mais falar disso. Né? Já tem o quê? Passou outubro quase todo, novembro já era dia 23, e eu estava, assim, querendo tirar aquilo da cabeça para eu conseguir trabalhar. Só que nesse dia 23, Deus mostrou a roupa que eu ia colocar na minha mãe no dia do enterro. E aí, naquele dia 23 de manhã, a irmã Rosa me mandou mensagem, tinha uma mensagem dela lá. Quando eu fui ver, tinha 40 dias que a gente não se falava, porque a gente não tinha amizade. Ela só foi na chácara a primeira vez e ficou assim, não se falava pelo WhatsApp, né? E ela, irmã, como é que tá sua mãezinha, tal, tal. Eu, nossa, meu coração já estava doendo demais, porque minha mãe ia fazer um cateterismo dia 5 de dezembro. E aí eu falei, nossa, irmã Rosa, meu coração está embalado a vácuo. Eu não estou conseguindo lidar com isso, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar com nada. Dia 5 de dezembro, minha mãe vai fazer um cateterismo e eu fiquei com aquilo, né? 5 de dezembro. Só que tinha o dia 25 também, que era o aniversário da minha mãe. Eu achava que no dia do aniversário da minha mãe ela partiria, que é 25 de outubro, mas é a data do dia, né? E eu só sei que a irmã Rosa falou, olha, eu não ia te falar, mas eu sonhei no velório da sua mãe. E eu perguntava para você se você tinha falado para os seus irmãos. E você tinha dito que não. E aí eu falei, nossa, irmã Rosa, eu não falei, mas eu não vou falar, não quero falar, só falei para o Daniel e não vou falar. Né? Aí tá, não falei. Chegou o dia 5 de dezembro, o dia do cateterismo da minha mãe, fui, deu tudo certo, graças a Deus. Mas no comecinho ali de dezembro, a viúva do meu irmão estava na minha casa e eu falei para ela que eu estava sentindo muito forte a data do dia 25 no meu coração e eu não entendia, porque era dia 5 e dia 25, eu estava meio confusa aquelas duas datas. E eu falei, Fia, infelizmente, Deus vai levar a mamãe mesmo, mas jamais que eu sabia que Deus ia levar o marido dela, meu irmão, né? Meu Deus. E aí eu só sei que eu falei para ela aquela data, passou o dia 5, minha mãe bem, dia 25 era Natal, eu estava muito de luta, assim, nossa, eu não fiz, assim, nada, eu achei que Deus ia levar minha mãe naquele dia 25. Tinha gente lá em casa, a gente confraternizou a família do meu marido, mas eu para baixo, para baixo, para baixo. Aí nós fomos no começo do ano na praia, Cleide foi comigo lá, eu estava mal demais, né, Cleide? Nossa, nós fomos todos na praia, eu não coloquei o pé na areia. Era 7 de janeiro e Deus já tinha me mostrado 2 caixões. E até dezembro eu só via um caixão e 2 datas. Uhum. E em janeiro, quando eu fui para a praia com a Cleide, eu já estava vendo 2 caixões e eu fiquei mal dentro daquele apartamento. Naquele dia eu estava passando mal, estava com enxaqueca, eu não estava conseguindo lidar com aquela situação. Nada estava bom, né? Não, e quando eu achei que estava ruim, piorou, porque daí eu comecei a ver 2 caixões e eu, Deus, da onde que é isso? O Senhor tem misericórdia, um luto vai ser difícil, imagina 2, né? E eu só sei que naquele dia e de janeiro passou, né? Passou antes um pouquinho de janeiro, vou contar só rapidão. No dia 17 de dezembro, o hospital ligou para minha mãe poder se internar. E aí eu liguei para meus irmãos e falei assim, olha, o hospital ligou para a mamãe fazer a cirurgia, mas se ela for, ela não vai voltar. E ela precisa entregar esses presentes e ela precisa... Não vamos deixar ela ir. Naquele dia, o meu irmão Daniel falou, vamos fazer uma chamada de vídeo e você vai falar com os outros irmãos o que Deus te falou. E esse meu irmão Daniel, né, ele nem acreditava muito nem nessas coisas de que Deus falou. Mas, enfim, fez a chamada de vídeo e eu falei com meus outros irmãos, gente, o hospital ligou para a mãe operar, mas se ela for operar, ela não vai voltar. Então, não vamos deixar. Aí meu irmão, como mora na parte de baixo da casa, no mesmo quintal, foi com o celular na mãe, o hospital ligou. Conclusão, minha mãe mesmo falou, não, eu não vou, porque a Tamara não está legal, que é a minha irmã caçula, que adoeceu desde quando ela abriu a associação. Então, eu não vou, deixa a Tamara melhorar. E aí, acabou que a minha mãe mesmo cancelou essa do dia 17. A cirurgia. A cirurgia. Uhum. E quando foi no dia 3 de janeiro, o hospital ligou de novo. E a moça do hospital já estava indignada, porque ela falou, como assim? Fez todos os exames preparatórios.
São muito caros esses exames. E agora ela não quer operar. Eu falei, ela é uma escolha dela, não posso obrigar ela, né? E aí ela mesmo não quis. Dia 3 também não, porque eu não estou preparada, minha filha não está bem. Papá. Só sei que como foi que minha mãe decidiu fazer cirurgia? Foi em fevereiro pegar alguns exames, alguns remédios do coração que ela tomava, nistatina, sei lá, uns negocinhos. E aí ela falou assim, Deus, a moça da recepção é bem brava. Se ela estiver calminha, aí eu vou falar para ela da cirurgia. Se ela marcar sem questionar, sem me estressar, aí eu vou fazer. É um sinal que é para eu fazer. E aí ela disse que nesse dia a moça estava um anjo e marcou a cirurgia dela para a internação para o dia 4 de março e decidiu fazer, né? E então, o que acontece? Minha mãe se internou no dia 4 e o Moisés no dia 5. Só que o Moisés não parou em um hospital só. Ninguém queria atender o Moisés. Ele passou uns 6 hospitais. 2 dias em um, 2 dias no outro, 2 dias no outro. E o pessoal mandava ele para casa. Hospital das Clínicas de São Paulo, que atende casos, né? Qualquer tipo de caso, nunca rejeitou ele. Hospital São Paulo, Hospital Geral do Tabuão. Já tinha o diagnóstico dele? Já? Ou ninguém sabia? Eles não sabiam, eles fizeram ultrassom, exame de sangue e tomografia. Disseram que era um linfonodo, mas queriam que fizesse um linfonodo, alguma coisa. Queriam que fizesse uma biópsia, não queriam mexer sem fazer a biópsia e tal, mas quando foi os hospitais mesmo, nenhum queria fazer, mandaram fazer particular, só que aí não aceitaram o encaminhamento dos médicos, porque tinha que ser milimetricamente a punção no lugar que eles queriam que fosse, não tinha detalhe, enfim. Os hospitais só iam empurrando, até que no dia 12 de março, a minha mãe já tinha feito a cirurgia dela, no dia 5. Eu achei que minha mãe ia a partir do dia 5 de março. Nossa, eu não tinha, sabe? Eu tinha uma certeza que era aquilo. Só que ela fez a cirurgia, ela parou. Na hora de tirar ela da mesa de coração, parou, colocaram um marca-passo e ela voltou. Deus permitiu que ela voltasse. Porque nesse período que ela voltou, teve um trabalhar de Deus muito grande na família. Inclusive na vida da minha irmã, que foi curada de depressão, porque minha mãe pediu para ela parar. Né? Então, ela não partiu naquele dia 5, porque Deus fez com que ela voltasse, porque ainda tinha um propósito grande a se cumprir, não só a cura da minha irmã, como a minha e outras muitas coisas. Então, minha mãe fez a cirurgia, ficou bem aquela semana. No dia 12, o Moisés, conseguimos internar ele no hospital de Cotia, que tinha bucomaxilo e tal. Aí, pronto, falamos, agora sim, vai dar certo, vão operar ele. E aquilo só estava crescendo, crescia progressivamente, né? E aí, quando internaram, ele sofreu muito, com muitas dores, muito mesmo. E o médico falou, nós vamos fazer essa cirurgia, porque é do dente. Aí tiraram 2 dentes de cima e um embaixo, se não me engano, foram 3 dentes tirados. Colocaram o dreno e a cirurgia foi feita no dia 14, né? Do dia 14 para o dia 15. 14 de março. Dia 14 para o dia 15. E a minha mãe já tinha promessa de alta e tudo, né? Foi um pastor lá no hospital e disse que ela ia fazer um culto de ação de graça. Todo mundo tirou foto, pastor, minha mãe, meu pai, todo mundo feliz. E eu, com o meu coração doendo demais ainda, falei, Deus. Eu ficava assim, Senhor, acho que o Senhor deu 15 anos a mais para minha mãe, fez igual o rei Ezequias, acho que vai dar tudo certo, acho que, né, tá tudo bem, meu irmão vai sair de lá, né? E aí eu só sei que naquela noite o grupo estava tranquilo, porque meu irmão ia ser operado, minha mãe tinha tirado o marca-passo, ia ter alta. Só que quando na hora de dormir, o Senhor falou, ainda tem cova aberta. E eu falei, amor, olha isso. Deus falou que tem cova aberta, o que eu faço? Vou falar no grupo? Eu não vou, está todo mundo tão tranquilo, né? Deixa todo mundo dormir em paz. Mas eu fiquei assim, porque a irmã Rosa falava, você tem que falar, o que Deus falou para você falar, você tem que falar. E eu covarde demais, sabe, irmã? É difícil ser um profeta valente igual o profeta Elias. É complicado, eu sou covarde, peço perdão a Deus pela minha covardia. E nem todo mundo acredita, né? E ainda mais falar disso, né? Ainda mais falar assim. Na hora que todo mundo está querendo boa notícia, você tem que dar má notícia. Eu falei, Deus, queria ser só para dar boa notícia. Porque visivelmente, né, como você falou, visivelmente estava boa notícia. Ela tinha saído. Sim. Tinha operado. Tirou o marca-passo. Tinha voltado ao seio familiar. O seu irmão já tinha
Estava no hospital, já tinha tirado o dente, então estava tudo correndo bem. Sim. Né? Aí a minha mãe tinha saído, a minha mãe, ela saiu da cirurgia, foi para UTI, foi para o quarto, ficou uns dias no quarto, foi quando essa minha irmã acompanhou ela, parou de tomar o remédio e ela ainda estava no hospital. Quando ela ia ter alta, teve uma trombose na válvula. Naquela noite que o senhor falou para mim que tinha cova aberta, que eu falei para meu marido, ele disse, olha, de manhã, se você ver qualquer coisa no grupo, aí você fala. E aí, antes de amanhecer, todo mundo ali no grupo, eu já acordei mais cedo, mandei uma mensagem, falei, gente, as coisas não estão boas, a gente precisa orar. Deus falou que ainda tem cova aberta. Passou uma meia hora daquilo, o grupo começou a ficar movimentadíssimo, porque a minha irmã mandou um áudio dizendo que minha mãe, o rim dela tinha parado, e que tinha dado a trombose, né, na válvula e que os médicos iam fazer de tudo, mas não garantia nada. E o meu irmão estava indo para a cirurgia naquele momento. E foi muita dor, chamar de vídeo, chororô. E eu falei, gente, Deus falou que vai levar a mamãe, mas até então era só a mamãe. E aí eu só sei que nesse período, né, o Moisés lá internado, fez a cirurgia, os médicos começaram a dar os antibióticos, parecia que ia ficar tudo bem. Visitei o Moisés no dia 20, e ele estava conversando, falante, tal. Só que eu senti uma angústia ainda, uma angústia em relação à vida dele, né, devido a algo que ele falou. Mas eu não vou entrar muito assim, porque vai alongar demais. Tá. E aí eu falei, amor, você precisa visitar o Moisés, porque eu estou sentindo que, nossa, eu estou angustiada. Mas eu nunca pensei que fosse para óbito. Eu achei que era só uma angústia, porque não era aquela dor que eu tinha da minha mãe, que eu chorava só de... Né? E aí o Nilson foi no dia 22 visitar o Moisés, na sexta-feira, e aí chegou em casa e ele falou, não, ele está ótimo, ixi, daqui a pouco ele está aqui, mexendo com as pedras, com água, fica tranquilo, Moisés vai sair dessa. E aí eu, tá bom, vamos confiar em nome de Jesus, ele vai sair. Na verdade, eu não tinha nenhum pensamento de morte para a vida do Moisés, isso era só uma angústia. Quando eu olhava para a casinha dele, era uma fincada no coração. Assim, algo querendo avisar, né? Aquela fisgada no meu coração toda vez que eu passava na frente da casa dele. Meu Deus, ele vai voltar para casa, Senhor. Em nome de Jesus, ele vai voltar. Mas, enfim, Deus tem os planos, os caminhos e o tempo determinado para todos, né? Eu só sei que foi no dia 24, que era da domingo para segunda, Deus falou para mim que ia levar Moisés. Aí o Nilson com o celular aí na cama, eu ajoelhada, e aí o Senhor falou que ia levar. Eu falei, amor, larga esse celular agora e vem orar comigo que Deus vai levar o Moisés. Ele, como assim? Você está maluco? Não, acho que não. Eu falei, olha, eu não te falei ainda, mas eu vi 2 caixões. Eu já estou desde janeiro vendo 2 caixões. E é o Moisés que Deus vai levar. Ele, meu Deus, não vai. Joelhou, ali eu clamei, não pela vida do meu irmão, porque eu já sabia que eu tinha que clamar pela alma dele, porque o Senhor ia realmente levá-lo. E ali eu clamei a Deus, né, por salvação, por refrigério, por o Senhor encontrar ele, para ele realmente reconhecer o Senhor como o único suficiente salvador da vida dele. Ele não era evangélico. Ele era um menino evangélico, mas sempre foi um menino muito intenso. Na obra forte, louvor, levita, vamos fazer evangelismo nas praças, não sei o quê. Ganhou muitas almas para Jesus, louvando em muitas igrejas quando jovem. E aí casou e tudo, só que no meio do processo o inimigo roubou a mente e ele se desviou. E a vida virou uma bagunça e ele perdeu o casamento, perdeu os alunos que ele dava aula de música, escolas adventistas, igrejas. E quando ele caiu naquele laço que o Senhor falou que ele não deveria cair, a vida dele foi destruída financeiramente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. E ficou desviado por um longo tempo. Ele estava voltando aos pouquinhos, né? Agora, ele estava mais sensível um pouco, mas ele ainda não tinha confessado novamente Jesus como o único suficiente salvador da vida dele, né? Então, eu só sei que daquele 24 para o dia 25 eu dormi chorando. Falei, Senhor, o Senhor vai mesmo levar meu irmão? Deus, tem misericórdia. Mas vai de encontro com a alma dele, salva, Pai, tem misericórdia. E eu dormi chorando. Quando acordei sobrevoando os pastos verdes, muito verdinhos, um lugar lindo, de uma paz tão gigante que não existe nesse mundo nenhum lugar que tenha tanta paz quanto nesse lugar que eu parecia um drone sobrevoando assim, sabe? De manhãzinha, as visões que eu tenho nunca é dormindo sonho. Dificilmente eu tenho sonho. Quando eu tenho é já acordando ou quando eu tenho eu já acordo.
E aí eu acordei naquela manhã do dia 25, passou uma meia hora, minha irmã estava em casa, a Lídia, essa que abriu a porta para ele na UTI. E falar abriu a porta é muito doido, né? Mas vocês depois vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. É uma linguagem espiritual assim tremenda, né? Totalmente 100% espiritual. E eu só sei que a Lídia ia para a UTI visitar minha mãe, porque o marido dela não tinha visto minha mãe ainda, então ela era minha irmã. Só que quando veio a notícia que o Moisés tinha ido para a UTI naquela manhã do dia 25, meu cunhado falou, não, a gente não vai visitar sua mãe, a gente vai lá tirar a Deda de lá, que é a viúva do meu irmão, que ela já estava naquele processo de com Moisés no hospital e ninguém ficava, ela mesma queria ficar sempre. E eu só sei que meu cunhado foi lá, ela estava exausta, porque foi uma guerra espiritual muito grande, né? Os inimigos querendo levar mesmo a vida do meu irmão, porque ela disse que naquela madrugada do dia 24 para o dia 25, ela lutava com sombras negras que queria subir assim no corpo do meu irmão e pegar e levar, e ela ficou a noite inteira ali intercedendo, expulsando, e ela disse que era tão real que era palpável aquelas coisas negras, aquelas malignidades. Então ela estava exausta no dia 25. Quando meu cunhado chegou e falou, vai para casa que a gente vai cuidar do Moisés, aí ela foi, porque ela não resistia mais ficar ali, ainda mais naquela guerra toda. E aí eu só sei que a minha irmã Lídia ficou na UTI com meu irmão. Eu fui com a minha tia visitar a minha mãe. E naquilo que a Lídia estava ali dentro, com ele na UTI, o médico queria entubar ele, né? E ele falou, não me entuba, não quero que me entuba, eu quero ficar consciente. E aí o médico falava, então respira, que você não vai conseguir, você tem que... Aí ele estava ali. Ele e minha mãe foram fortes demais até o fim. Lutadores guerreiros, não reclamaram nem um minuto de nada, sabe? Passaram por aquele momento de dificuldade e dor, mas eles foram bem fortes. E nisso que ele falava para não me entubar, eu cheguei da UTI lá em casa e eu, Deus me fez lembrar do Moisés, porque estava correria, hospital longe, São Paulo tudo longe, trânsito, você demora muitas horas para chegar em casa. E aí, quando eu ainda estava na casa do meu pai, que é um pouco distante da minha casa, eu lembrei assim rápido, Deus me fez me lembrar do Moisés. E eu mandei um áudio para a Lídia. E falei, Lídia, você tem que falar para o Moisés assim, que é para ele aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, que é para ele declarar 100% a dependência de Jesus, para ele dizer que sem Jesus ele não é nada. Lídia, você precisa fazer isso. Você está entendendo? Porque eu liguei, ela não atendeu, então mandei por mensagem. E a Lídia, depois a Lídia falou assim, nossa, mas você falava daquele jeito, parecia que você sabia que o Moisés ia morrer. E eu estava ali com ele, eu achava que ele tinha uma gripe só, porque para mim, ele não ia morrer daquele de jeito nenhum. Minha irmã estava super tranquila. E ela é uma pessoa muito espiritual, né? Inclusive, nesse processo do Moisés lá, o espírito da morte se manifestou, foi terrível. Nós expulsamos esse espírito da morte, que realmente existe o espírito da morte do mal, que quer levar a alma e arrancar a alma da pessoa. E no dia 10, quando meu irmão Daniel foi levar o meu irmão no Hospital das Clínicas, nós ficamos na casa da minha mãe, e teve uma luta espiritual muito grande. Eu me ajoelhei ali com a minha irmã caída, gemendo. Aquele espírito de morte que queria levar meu irmão se manifestou lá na minha mãe, e a gente expulsando aquilo ali em nome de Jesus, chorando, guerreando espiritualmente. Foi hoje contar, parece ser tudo muito fácil, muito simples. Vivenciar. Mas o corpo doía. Aquilo parecia que a gente levava uma surra todo dia. Porque, aliás, a gente dormia e acordava todo quebrado, né? Porque a luta espiritual, juntamente com os dois internados, no mesmo tempo. E minha mãe não soube que o Moisés estava internado em nenhum momento, porque ela, né, já não podia se preocupar com nada. Teve a trombose. Fez outra cirurgia no dia 24, inclusive. 24 que mês? De março. Desse ano. Quando Moisés, um dia antes. Tudo março tudo agora. Tudo agora. 2024. Tudo Estamos aconteceu falando desse em ano. um mês. Um mês. Do dia 5 de março até o dia 5 de abril. Foi um rebuliço, por isso que eu falo. Todo dia parecia que tinha passado um caminhão em cima da gente. Era muito, muito sofrimento. Assim, fisicamente, por causa de estar indo nas UTIs, aquela luta toda, e espiritualmente, porque a guerra espiritual foi muito grande, muito grande. Eu ficava naquele monte lá com a minha
cara no pó e nossa, é só Deus para dar. É nesse momento mesmo que a gente vê Deus 100% na vida da gente. Que no momento da dificuldade Ele está todo o tempo ali conosco. É só a gente clamar, que Ele nos responde, né? Eu só sei que a Lídia ficou lá. Eu mandei esse áudio para ela. Lídia fala com Moisés que... Aí ela ficou lá com ele. E aí ela disse que pôs a mão na cabeça dele e falou, Moisés, agora você liga a sua mente com Jesus, seu pensamento 100% com Cristo. E ele estava consciente, tá, gente? 100% consciente. Que os médicos falam que as pessoas, quando vão morrer, têm delírios espirituais, né? Mas o meu irmão estava 100% consciente. E ele confessou Jesus ali como único suficiente Salvador, né? Que é dependente 100% de Jesus, que sem Jesus ele não era nada. E naquilo que ele fez, confessou, né? Junto com a minha irmã, ela falou, eu fiz porque você pediu, mas eu não vi nem, né? Nunca imaginei. Enfim. Depois que ela fez isso, o Moisés começou a dizer que os pés dele estavam verdes. Lídia, olha meu pé como está verde. E ele não abria mais o olho, né? Inclusive, o olho direito, a bactéria já tinha matado esse lado, nem abria mesmo mais, só levantando. E ele não abria nenhum dos dois olhos. Ele estava deitado e falava, Lídia, meu pé está verde e tal. Aí a Lídia, é mesmo, Moisés, tá verdinho. Ela sarrista, ela brincalhona, ela super divertida. E naquele momento ela estava bem descontraída. Ela falou, tá tudo bem, mas daqui a pouco vai sair daqui. E ele falava do pé verde, depois ele falou, Lídia, abre a porta. E aí a Lídia, tá bom, Moisés, vou abrir. Aí foi ali no canto da UTI, puxou a porta, e era de mola, aquela que vai e vem. Ela, nossa, não é essa porta. Tipo, você pode estar fechando. Lídia, abre a porta, Lídia, abre a porta. E ele insistia. E ela, tá bom, Moisés, vou abrir. Aí ela disse que fez abrir uma porta imaginária, em cima dele assim, e falou, olha, Moisés, a porta está aberta. Agora, está sentindo a brisa? Tá bom assim? E ele, nossa, minha irmã, que delícia. Você está cuidando muito, muito bem de mim. E eu não quero me emocionar, chorar é forte, mas eu quero gravar um podcast aqui bem comportadinha, porque é a primeira live que eu fiz, eu me emocionei tanto. E porque é tão forte, é tão forte. É só quem vive sabe. Porque é um mundo espiritual aqui na Terra de uma maneira tão real. E a gente sabe, quando a gente entende que nós estamos nesse mundo e que existe um mundo paralelo espiritual aqui do lado, vou pegar aqui. A gente consegue ver aquela palavra que o Senhor fala que o inimigo fica ao nosso derredor. Procurando a brecha para ele entrar e fazer a bagunça. Então, eu consigo ver nitidamente esse inimigo, né? Aí a gente já começa a ver que existe esse mundo aqui e o mundo dos demônios que estão lutando e guerreando o tempo todo. Eu sempre falo, quando dá oportunidade aqui, e mais uma vez eu volto aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos acompanhando, não cortando a Raquel, que este mundo é real, existe 100%. O bem e o mal. Sim. Né? 100%. Se nós pudéssemos ver com os olhos espirituais, né? O mundo que a gente vive... Ninguém ficaria desviado de bobeira. Não. Não deixaria nossa mente nem ser roubada nem um minuto. Nem um minuto. Por isso, quando eu volto aqui também falar aos nossos jovens, adolescentes, cuidado no lugar onde você vai, onde você pisa a planta do seu pé. Verdade. Né? Visivelmente você não vê mal, mas espiritualmente, dependendo do lugar que você está, com quem você está, ele está rodeado. É, né? Verdade. É isso mesmo. Por favor. E o Moisés sofreu isso, né? Ele estava, a Bíblia fala também, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Sim. Tem que viver sempre em vigilância, né? E meu irmão era um levita do Senhor, um menino usado por Deus, e o inimigo conseguiu roubar um bom tempo dele. Era para ele ter ganhado muitas almas para Jesus, mas eu fico feliz com o Senhor porque ele conseguiu a eternidade pela misericórdia de Jesus. Por que eu posso afirmar? Porque eu não tenho nem sombra de dúvida que o Senhor realmente o levou. Após ela fazer essa da porta abrir, ele sentiu... Então, aí ele falou, nossa, que brisa gostosa, nossa, você está cuidando muito bem de mim, minha irmãzinha, Lidinha, ele falou. E depois disso, passou um tempo, ele morreu nos braços da minha irmã. Consciente, 100% consciente. Então Sim. foi o momento dela passar a mensagem
Sim. Dele confessar Jesus como o Senhor Salvador da vida dele. Aí ele passou um tempo, começou a ver os pés verdes. E depois ele pediu para abrir a porta. E logo ele falou, Lídia, me levanta. E quando ela levantou ele morreu nos braços dela, falando, consciente. Ele teve uma parada e se foi com Cristo. E eu só sei que a Lídia chegou em casa e em choque, né? Em choque. E meu cunhado preocupado falou, meu Deus, a Lídia nunca mais vai ter normal na vida depois disso. E aí eu só sei, porque ela sempre foi muito sensível espiritualmente, né? A Lídia que tinha problema de depressão, é? Não, a Lídia, ela, minha irmã, éramos 9, né? Agora 8. E eu falo para minha cunhada, viúva do meu irmão, que nós continuamos sendo 9, que agora ela é minha irmã no lugar do meu irmão. Enfim, a Lídia é a 4ª dos 9. Sim. E a Tamara é a que está doente, que os médicos chamam de esquizofrenia, mas em nome de Jesus vai ficar curada, porque também tem problema espiritual ali, né? E aí eu sei que a Lídia chegou ali naquele estado e nós ficamos preocupadas com ela. E ela foi avisar a viúva do meu irmão sobre o Moisés, foi avisar meu pai. E eu não consegui ir, fiquei com a minha tia, a irmã da minha mãe estava aqui, veio de Belo Horizonte para estar com a minha mãe, né? E, de repente, o meu irmão, que foi primeiro que minha mãe. Minha tia entrou num desespero tamanho e eu fiquei com ela e minha irmã foi dar a notícia para meu pai e a viúva do meu irmão. E eu só sei que, quando amanheceu, eu peguei um cafezinho com leite e falei... Tipo assim, 2 horinhas que ela dormiu e a gente também, né? Porque aquela madrugada foi terrível. E aí, dei um café com leite para ela e falei, olha, filha, como você está? Ela, nossa, Raquel, nosso irmão, ele estava delirando. Ele falava que o pé dele estava verde. De onde Moisés tirou isso, que o pé dele estava verde? Naquele momento, o Espírito Santo testificou em mim que aqueles campos verdes que o Senhor me mostrou naquela visão, ele tinha alcançado, ele tinha conseguido entrar naqueles campos verdes e alcançar a salvação e a eternidade. E aquilo eu chorei e eu falei, Lídia, ele conseguiu. E nisso que eu falei com ela e que a gente sentiu a presença de Deus ali, a Lídia ficou curada daquele choque que ela estava. Tipo, aí ela começou a... Nossa, o Senhor que levou. Jesus que levou, né? Começar a entender um pouco daquilo. Só que daí minha mãe lá, sem saber que meu irmão até já estava enterrado, tinha acabado de fazer, acho que na véspera, no dia que meu irmão, que Deus falou que ia levar meu irmão, minha mãe foi operada da válvula novamente. E os médicos diziam todo o tempo que ela não ia conseguir passar por outra cirurgia, que ela não ia conseguir. Depois, aí ela passou. Estava entubada, que não ia conseguir estubar por causa da idade, por causa da habilidade. Ela conseguiu vários processos que Deus falou, que os médicos disseram que ela não conseguiria passar. Ela passou, porque ela precisava estar sem a intubação, para pedir para abrir a porta também, porque foi inexplicavelmente, né? Como Deus é tão poderoso e sobrenatural. Minha mãe falou a mesma coisa que o meu irmão, sem nem saber que o meu irmão estava, né, já sepultado. Mas aí eu vou entrar agora na parte da minha mãe. Sim. E aí eu só sei que eu ia para o hospital, levava minha tia, levava meu pai, isso de Moisés já enterrado, todos os tempos. E eu não conseguia entrar na UTI. Eu falei, gente, desculpa, mas eu sou covarde demais para essas coisas, não dou conta. O pessoal postava no grupo foto da minha mãe lá, toda cheia de aparelho, entubada. Eu chorava tanto. Eu falei, não, isso eu não consigo ver, não vou ver, não quero ver. Eu só sei que chegou dia 5. E eu nem me dei conta que era dia 5. No dia 1º, vou falar uma coisa. Tá. O Moisés faleceu dia 25. Enterramos ele no dia 27. No dia 30 de março, era no aniversário do meu irmão, já tinha combinado de ir para a praia novamente, a casa que a gente estava com a Cleide em janeiro, e a casa da irmã do Nilson Lucimeia. Fomos dormir lá do dia 30 para o dia 31. Deus me deu uma visão. Eu sentei na cama rápido, com uma visão do meu irmão e minha mãe se abraçando. Eles se abraçavam e eles estavam felizes demais. E aí, naquilo que eu acordei, eu só peguei o celular e olhei a hora, 2h57 da manhã. E quando eu olhei aqueles 2h57, eu... Ai, Senhor, exausta daquele luto, né, aquele negócio todo.
dormi. Novamente só falei, Senhor, entrego minha mãezinha em tuas mãos, dormi. Quando eu acordei no domingo de manhã, desesperada, falando para minha cunhada, Meia, Deus me mostrou Moisés e a mamãe se abraçando. E é para eu contar 7 dias. O Senhor falou com 7 dias e sua mãe e seu irmão vão se encontrar. E aí eu fiquei desesperada. Aí eu chorava. E ela, não, vamos ali, vamos almoçar na praia do lado, não sei o quê. Falei, não quero ir, gente, vai vocês, me deixa aqui, deixa eu chorar um pouquinho, deixa eu ficar aqui. Não quiseram deixar, me levaram. Colocaram dentro do carro, falei, então liga o som desse carro bem alto com louvor. Fui louvando. E falando para ela, Meia, olha, Deus me deu 2 datas, dia 25 e dia 5. Deus levou Moisés dia 25. Eu achei que era minha mãe, porque dia 25 era aniversário dela, mas o Moisés já foi. Agora dia 5 vai ser minha mãe. Só que eu não estava entendendo, porque o Senhor me mostrava sempre aquela data do dia 25, ou do dia 5 e 25. E ele falou para mim, conta 7 dias, e 7 dias não ia dar dia 5. 7 dias era dia 7. Falei, mas Senhor, tá, mas não querendo entender tanto, eu falei, eu só sei que... Aí eu mandei um áudio para minha irmã Eliane, que tinha depressão. E a filha dela levou ela para o Rio de Janeiro, assim que enterramos meu irmão, né? A filha dela falou, mãe, você não vai aguentar. Sem remédio, o tio muitas vezes faleceu, a avó está na UTI lá, e, enfim, vamos para o Rio. Levou minha irmã para o Rio. E eu mandei um áudio para ela de primeiro. Primeiro ela falou, eu tô mal. Eu falei, filha, você tem que ficar bem e forte. Porque eu já tinha falado para elas 2 datas, do dia 25 e do dia 5. E eu falei, e nessa madrugada que passou, Deus me mostrou Moisés e a mamãe se encontrando. E essa semana a mamãe não passa, filha. Deus vai levar a mamãe. E aí eu sei que ela ficou lá no Rio de Janeiro, ficou incomodada, veio embora na quarta. Na quinta-feira ela estava na casa do meu pai e na sexta ela foi visitar minha mãe na UTI. E aí, quando ela chegou lá, ela disse que minha mãe não conseguia falar de jeito nenhum, porque ela ficou entubada há muito tempo. Eles estavam tentando fazer extubação, não conseguia falar de fazer uma traqueostomia. Também acharam melhor não fazer, enfim. Nesse meio tempo, ela pegou uma bactéria da UTI e a língua estava muito inchada e era uma bola dentro da boca. Não conseguia falar. Eu só vi porque depois eu fui. E aí minha irmã disse que minha mãe, mesmo sem conseguir falar, disse que tinha visto minha avó e meu avô, que já são falecidos. E depois que minha mãe falava isso para ela, ela dizia que eu que sabia. A Raquel que sabe. A Raquel que sabe, que minha mãe insistia nisso. E aí a minha irmã mandou o áudio no grupo, falou, gente, a notícia de saúde da mamãe hoje é que a mamãe falou isso e ela está insistindo que a Raquel que sabe. Aí todo mundo, então a Raquel que tem que ir na UTI, a Raquel tem que ir, a Raquel tem que ir. E aí tinha que ser, no outro dia. Eles falaram que no dia 6 era para eu ir na UTI, sei que lá. E eu ali, não querendo muito, eu falei, não, eu não vou, gente, desculpa aí, mas na UTI eu não vou, eu chamei outra pessoa. E eu tinha subido no Monte Carmã da minha mãe, orado, naquele mesmo dia 5, 2h30 da tarde. E Deus tinha falado para mim, o tempo estava determinado, o tempo está determinado. Então, só que eu não me dei conta que aquele dia era dia 5. E aí eu desci e falei, tia, o tempo já está determinado. Não, gente, não tem o que fazer, mamãe não passa dessa semana. E aí a tia falou assim, é verdade, porque a filha da nossa prima, que tem 8 anos, tinha feito um desenho, na véspera da morte do Moisés, de 2 caixões. Uma criança que não sabia de nada, mas, enfim, ela desenhou 2 caixões, um que tinha um corpo com um monte de pintinha amarela, que seriam as bactérias, e o outro tinha um coração com X assim. E aí ela falou para minha tia, que é a irmã da minha mãe também, vó, por que a tia Tereza e o Moisés estão na caixa? Né? E aí a minha tia, assustada com aquilo, enfim. Esse desenho a menina fez do sábado para o domingo da noite, que o meu irmão partiu de domingo para segunda. E aí, no enterro do meu irmão, essa minha tia, que também é irmã da minha mãe, falou para a outra irmã dela, olha, não vai embora, porque a gente vai enterrar a nossa irmã. E aí, naquele dia que eu falei com a tia, que era no dia 5, tia, realmente, ela me contou isso. Ela falou assim, Maria pediu para não falar com ninguém, mas ela disse que a Milena desenhou assim, assim. E aí eu acho que a Tereza, né, que sua mãe... Mas ela não se conformava, enfim. E aí, quando foi naquele dia 5 mesmo, que minha irmã estava lá falando no grupo, que eu me dei conta que era dia 5, falei, meu
Deus, hoje é dia 5. Ixi, eu vou ter que ir. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que ir, porque senão, se a minha mãe partir e eu não saber o que ela queria falar comigo, eu nunca mais vou ficar em paz, né? Eu tinha certeza que nesse dia 5 ia acontecer algo que ia marcar minha vida para sempre. E aí eu só sei que eu fui. Na hora que eu estava saindo, era 6 horas da tarde no Brasil e 10 horas da noite onde meu filho está, na Inglaterra. Ele ligou, fez chamada de vídeo. Mãe, o que você vai fazer na UTI? Ninguém vai deixar você entrar hoje. A visita é 1h30 da tarde. Né? Já é 6 horas da tarde, aí você vai chegar 8 no hospital, os médicos não vão deixar você entrar. E ele viu que eu estava assim, abalada, desesperada. Mãe, não precisa, vai amanhã. Falei, filho, você viu que dia é hoje? Hoje é dia 5, Gabriel. Biel, né, que eu chamo ele. Ele, nossa, mãe, então vai. Porque eu já falava para eles dessa data já há muito tempo. Dia 25 e dia 5. Ele, mãe, então vai correndo. Aí eu cheguei lá, insisti com os médicos, não queriam muito deixar, mas eu falei, ai, doutor, eu preciso tanto ver minha mãe. Preciso muito falar com a minha mãe. E aí eu só sei que eu entrei naquela UTI, já com a força do Senhor. E o Senhor Deus me capacitou para estar ali dentro. E quando eu entrei, minha mãe não conseguia falar. Eu até gravei um áudio, coloquei um celularzinho, enfim, gravei um áudio da nossa conversa. E eu fiquei ali uns 10 minutos, tentando entender a mamãe. E ela, a língua inchada, não saía nada. Mãe, o quê? Mãe, o quê? O quê? E aí, enfim, aí daqui a pouco, muito trabalho, muito custo, minha mãe falou pontualmente e nitidamente: não podemos deixar o diabo roubar a nossa mente. E eu, é mesmo, mãezinha, não, a gente não vai deixar o diabo roubar a nossa mente. Ela falou isso? Minha mãe falou isso nitidamente, sem conseguir falar nada. Ela falou isso, não podemos deixar o diabo roubar a nossa mente. E eu falei, não, mãezinha, o diabo não vai roubar nossa mente. Eu vou ser a coluna de intercessão que Deus mostrou para a senhora. A Lídia, a coluna do louvor. A Eliane, a coluna de fogo. Nós vamos fazer a obra. E a senhora vai fazer a obra com a gente, mãezinha. Silêncio total, né? Porque a gente quer insistir até o último minuto de que Deus vai reverter aquela situação e a pessoa vai ficar com a gente, né? E é difícil entregar nossos queridos para o Senhor. Sim, né? Muito difícil. Várias irmãs mandavam até orações para mim, falando, olha... nossa carne não quer. Não, você não quer desagarrar de jeito nenhum, ainda mais da sua mãe. Principalmente nessa forma que você estava, conversando, a última conversa, né? Exatamente. Praticamente eu sabia que seria a última vez, conversa. que aquele era o dia 5. O último diálogo, né, com a mãe. E eu queria... Perguntei para ela, a senhora vai fazer a obra com a gente, mãezinha? O silêncio foi total, né? E eu... Tá, Senhor, mas, né? Será que eu vim aqui, Deus vai levar, Senhor, não leva minha mãe aqui comigo aqui não, porque misericórdia, eu não vou conseguir, eu já não queria vir aqui na UTI, quanto mais levar essa dor de igual minha irmã partiu nos braços dela. Eu só sei que passou um tempinho e a mamãe falou. Aí eu falei assim, mãezinha, abre o olho fechado também, né? Que dificilmente o paciente, quando tá já para... Acho que fica sempre com esse olhinho fechado, porque já tá... E eu abro o olho, mãezinha, olha para mim. Ela, muita dificuldade, sim, conseguiu fitar o olho bem pouquinho em mim. Quando ela me viu que era eu, que ela se deu conta, né? Porque eu estava ali conversando com ela, ela nem tinha dado conta que era eu que estava ali, talvez. E aí, quando ela se deu conta, e ela falou, a porta. Mas de olho fechado ainda, a porta. E eu... A porta, mãezinha, ela... Eu não acredito que minha mãe tinha falado isso, a mesma coisa que meu irmão disse. E ela, é a porta, abre a porta. E eu, abre a porta, mãe, ela abre a porta. E eu fiz igual a minha irmã. Se a minha irmã não tivesse já feito aquilo, contado, abrir uma porta imaginária, eu não ia entender nada como é que eu ia abrir essa porta. E aí eu abri e ela... Quando eu abri a porta, minha mãe arregalou o olho, não sei como ela conseguiu abrir aquele olho, ela começou a olhar, e ela aproveita, ela falou. E ela, eu aproveita, fiquei assustada, Deus, não estou preparada ainda, Senhor, né? Tem muita coisa para fazer aqui ainda, achei que era aproveitar para eu ir também com ela. Não, porque meu irmão já tinha acabado de partir, naquele dia abrir a porta. E aí, não, logo ela disse, aproveita a porta aberta para falar com Deus.
E quando ela falou, aproveita a porta aberta para falar com Deus, eu comecei a clamar a Deus e eu falei, Senhor, eu estou aqui, Pai, entrego a minha mãezinha em suas mãos, porque eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, porque ao longo desses meses o Senhor vinha me falando através da palavra dele. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha vontade é boa, é perfeita, é agradável. E ali eu tinha tudo aquilo comigo, e daí eu, na força do Senhor, eu orei e entreguei a vida da minha mãe nas mãos do Senhor. Então, o Senhor é tão poderoso e soberano que Ele quer nos fortalecer em todas as nossas fraquezas. Então, não só estive naquela UTI, coisas que eu não conseguia fazer, como eu consegui entregar a vida da minha mãe nas mãos dele. E naquele momento que eu entreguei, ela ficou, quando eu cheguei lá, ela tinha um semblante de dor, assim, sabe? Estava tudo franzido a testa e ela estava muito angustiada. E nisso que eu fui falando com ela, eu falei, mãezinha, olha, a senhora foi uma serva do Senhor amada, a senhora fez muita obra do Senhor, lembra isso, lembra aquilo outro. E aí fui passando a mão na testa dela e foi melhorando aquela ruga, aquela preocupação, sabe? E a minha mãe, ela gostava muito de contar testemunhos, em todo lugar que ela ia, ela testemunhava. E ela dizia que ela queria contar muitos testemunhos ainda. Então, ela ficou lutando para viver por muito tempo, né? E eu só sei que naquele momento que eu ia falando, lembrando ela as boas obras que ela fez para Deus... Ela relaxou. Ela relaxou. E nisso que ela relaxou, ela pediu para abrir a porta. Exatamente. E nisso, ela pediu para abrir a porta e ela, como se ela visse o próprio Deus lá do outro lado. E aí o doutor me chamou, olha, vem, está na hora, precisa ir. E eu queria tanto que tivesse uma câmera naquela UTI, para a gente poder ver, todos verem, né, a fisionomia da mamãe, o tanto que ela regalou o olho quando abriu aquela porta. E eu queria muito, mas enfim, na UTI não tem. Ficou só para mim aquela memória, aquela imagem, né? Tem coisas que tem só a gente pode viver. Permite para cada Deus, um viver. Exatamente. Tem coisas que Deus permite para Sim. não é para todos. Eu consigo entender, eu ouvindo o seu testemunho, parece que passou um filme na minha cabeça agora. Por quê? Eu quase que eu vivi tudo isso que você passou. Então, esses momentos únicos que Deus dá para todos nós somos presenteados por Ele. E nem todos têm essa dádiva. Porque Ele dá esse presente de você passar esse processo, até chegar lá, até a pessoa ir embora. E isso... Olha, isso é Deus que pode dar esse conforto para todos nós. Porque talvez você não ouviu o meu testemunho, mas eu tenho um livro. Por que eu escrevi um livro? Porque eu queria contar para as pessoas o que eu tinha passado, quase igual ao teu testemunho, mas ninguém dava atenção. Por quê? Era meu aquilo lá, aquela bênção. Eu tinha vivido aquilo. Então, eu queria contar para os outros não queriam ouvir. Então, eu falei, eu vou escrever. Eu vou escrever para ficar marcado, para dizer que não é mentira. E eu senti isso agora, que tudo que você falou, eu entendo muito. Sim, é que você já sabe o que é perder alguém. Mas, na verdade, quando eu falo perder, não me soa bem, porque... a gente perde quem a gente não sabe onde está, né? Aqui quando a gente sabe onde está, né? a gente não perdeu, né? Sim, mas a gente fala perde porque a presença dele aqui, né? Aquela coisa, a matéria, tá aqui, né? mas a gente só perde quem a gente não sabe onde está, e eu tenho certeza absoluta que onde eles estão, e a confirmação. Agora vem a confirmação total de que meu irmão realmente conseguiu a salvação, que o Senhor o encontrou. Eu tive a visão de minha mãe e meu irmão se encontrando às 2h57 da manhã. Na madrugada que a minha mãe partiu, porque no dia 5 minha mãe não se foi, porque o Senhor precisava cumprir a revelação dele. No dia 6, o meu irmão Daniel foi na UTI ver minha mãe, e ela não falava mais nada, mas repetiu o nome da Tamara, que é minha irmã caçula, que é doente, sabe? E dali em diante os médicos começaram a injetar droga nela, porque o coração já não... Eles disseram assim, no dia que eu fui para poder... E depois eu vou falar dessa força de vulcão que Deus dá no momento da dor para a gente. Mas aí eu fui... Porque eu que fui atrás de tudo. Eu nem acreditei que eu peguei a roupa para enterrar minha mãe, que eu fui atrás
do cemitério, das coisas. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito auxiliando, mas quem foi no hospital, quem levou a roupa, quem mexeu com as papeladas, tudo eu. Deus me deu uma força que não era minha para resolver aquelas coisas naquele momento, eu e meu marido. Mas, enfim, para concluir aqui o testemunho de salvação do meu irmão Moisés. No dia 6, mamãe ficou assim, os médicos injetando droga. Dia 6 à noite, ligaram na nossa casa. E os médicos já muito comovidos, com a família toda sempre presente. O doutor tinha visto que eu fui lá um dia antes, né? Falei que eu precisava falar com a minha mãe. Então, no dia 6, ele ligou no WhatsApp do meu cunhado e falou, olha, a dona Terezinha só tem as últimas horas de vida dela. Ela não vai passar dessa madrugada, então quem quiser ver, venha ver e tal. Aí foi minha tia, foi minha irmã, meus irmãos. Eu falei, gente, eu não quero ir, porque o que eu vi da mamãe já está ótimo. Eu vi a fisionomia dela de paz, de tranquilidade na hora que eu abri aquela porta para ela. Então, hoje eu não quero ver. Isso foi na noite anterior, né, que eu abri a porta. E aí eu só sei que quando foi naquela... Aí todo mundo foi ver a mamãe, chegou em casa umas 3:30 da manhã, e deitaram. Quando foi 4 horas da manhã, meu celular tocou. E aí, na chácara, nem tem sinal de nada, né, Gabi? Eu moro no meio do matão, mas o meu celular funcionou. E a minha menina falava, olha, a dona Terezinha faleceu às 2:57 da manhã, não sei o que, E eu nem me dei conta de horário. Eu só fiquei com aquilo, puxa vida, minha mãe foi, bom, agora... O que eu faço? Não vou acordar todo mundo, vou deixar de manhã um aviso. Aí, de manhã, umas 3 horinhas que eu cochilei ali, o pessoal, eu falei, gente, mamãe partiu mesmo, tal, né? E eu fui avisar minhas primas no grupo de oração, gente, olha, mamãe partiu essa madrugada, 2:57 da manhã. Mas quando eu falei 2:57 da manhã, que eu repliquei aquilo que a moça tinha me falado, gente, 2:57 da manhã foi a visão que Deus me deu da mamãe e Moisés se encontrando. Não pode ser. Será que eu ouvi isso mesmo? Será que é isso? Ah, não é possível. E aí eu só sei que eu fui atrás de tudo, mas eu não fiquei atenta com essa data de desse horário de 2:57. Porque assim... Aí corri, levei a roupa lá, fui até meu pai, né? Dei a notícia para o meu pai, espiritualmente falando, ele entendeu, porque ele é um homem muito espiritual. Pai, olha, Deus mostrou que a mamãe e o Moisés iam se encontrar 2:57 da manhã, e a mamãe partiu essa madrugada, 2:57 da manhã. Só que até então eu estava replicando o que eu achei que tinha ouvido. Eu não tinha certeza que seria 2:57 da manhã que a mamãe tinha partido mesmo. E eu só sei que fui correr atrás, fui lá, peguei a roupa, pai, deixa eu pegar a roupa aqui para pôr na mamãe. Mas você sabe que roupa? Eu sei, pai, Deus já falou para mim. Ele, nossa, tá. E aí peguei a minha mãe, uma roupa que ela tinha usado num aniversário lá de muito tempo. E meu filho tinha acabado de casar dia 3 de dezembro, ela usou a mesma roupa, eu nem tinha me ligado. Eu só lembrava que ela tinha usado no aniversário de uma tia falecida da gente. E eu peguei essa roupa e eu saí de lá da casa do meu pai, eu fui no hospital, eu fiz tudo que tinha que fazer no outro dia, no dia 8. Inclusive, nós estamos aqui em dias assim muito especiais. Ontem foi o dia que abri a porta para a mamãe, hoje foi o dia, essa madrugada, dia 7, 2:57, minha mãe partiu, né? Que amanhã vai fazer 3 meses que ela partiu. Dia 8 foi o dia que a gente enterrou. No dia 9... seria no aniversário do meu irmão Moisés, que partiu. Então, essa semana está assim, ó. Seria uma semana que era para eu estar no chão, né? Acabada, bagaçada, destruída. Mas, não. Desculpa a palavra. Eu não sei se... Mas com todas as letras. Eu não sei se você sente igual eu senti isso. Quando Deus mostra algo para a gente antes de recolher alguém da nossa família, a gente sofre muito o antes. Sim. O antes é um sofrimento. Sim. Aí, depois que regulou, Deus ampara de uma tal forma, um refúgio total. Tão grande, parece que você quer pensar, você não consegue nem pensar. Exatamente, é porque ele fez a vontade dele. Sim. E quando a gente entende que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, a gente não tem como questionar nada, porque é um conforto total. E a partir da morte dos santos, é totalmente diferente. Muito diferente. A gente sofre, chora, porque... isso é do homem. Nós queremos conviver com qualquer pessoa, mas a morte do justo, do santo, é totalmente diferente. É muito, inclusive. É algo surreal. É né? verdade. É surreal. Eu sei porque eu perdi meu pai em plena pandemia. Minha mãe entrou na cadeira de rodas no hospital e meu pai entrou andando, falando. E, de repente, ela sai e Deus recolhe ele. Entendeu?
mas o conforto que Deus nos dá... Quando a gente vê o Lázaro lá, né? Quando ele estava para ser totalmente entubado diferente. e louvando, naquela alegria, né, irmão Lázaro? Eu falo, gente, como que é tão, tão especial a gente servir a Deus mesmo. Agora, no seu caso, Deus confortou, Deus avisou e Deus curou. Total. E Deus é tão tremendo, porque vamos terminar só aqui na morte do justo, como funciona totalmente diferente no velório. No dia que nós fomos lá para poder sepultar minha mãe, que eu nem falo que sepultei, que nós plantamos ela, por quê? O pessoal vai falar, meu Deus. Mas Deus falava para mim no monte, naquele dia 23, que eu subi no monte para orar, Deus falava para mim assim, olha, sua mãe é uma semente do bem, que vai ser plantada, e essa árvore vai crescer, vai florescer e vai gerar muitos frutos. E o Senhor me dava aquela palavra assim, nitidamente, e eu, mais confortada, falava, tá bom, Senhor, tá bom, mas me ajuda a lidar com isso, tá difícil. Só que quando aconteceu dessa árvore, né, essa semente do bem ser plantada com a minha mãe, eu já vou entrar nessa parte da árvore, mas eu vou só falar dali do sepultamento mesmo, porque quando foi a hora do velório, estava todo mundo numa glória tão grande, mas tão grande, inclusive minha dentista esteve com a gente no processo do meu irmão, e ela não era a dentista do meu irmão que fez o canal, não, mas depois que aconteceu, ela tentou dar apoio, e ela foi no enterro do meu irmão, e ela esteve comigo naquele processo, né? Era o casamento dela, ela estava 100% ali comigo. E eu estava fazendo o vestido dela nesse tempo, pensa. Então, assim, Deus me deu graça de fazer todos os vestidos que eu tinha que fazer. Eu não deixei nenhum cliente na mão nesse período. Fiz os vestidos de formatura, de noiva, de tudo que tinha que fazer, pela graça do Senhor. Né? O Senhor me fortaleceu em tudo. E aí, para chegar nos 2h57 da manhã, e aquele dia, naquele velório, com muito, muito poder de Deus ali, unção, inclusive um rapazinho de 17 anos que se chama João, que esteve na minha casa dia 13 de janeiro, o Senhor me usou para falar com ele, e ele cantou um louvor lá, e ele falou assim, e tal, mas eu estou me sentindo muito triste, mas eu gosto muito de cantar esse louvor assim, assim. E aí Deus falou para mim, ele vai cantar no velório da sua mãe, isso era 13 de janeiro, e quando foi no dia 7 de abril, esse rapazinho estava lá louvando. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crentes de todas as idades, a Deus eu vou sempre louvar. E aí esse menino de 17 anos louvou assim, e todo mundo que saiu daquele velório falou, gente, eu nunca fui num velório porque eu senti tanta presença de Deus. Olha, meu marido recebeu até uma revelação lá no dia do velório da sua mãe, eu nunca vi Foi um culto aquilo, e parecia que sua mãe estava dormindo ali. E foi realmente maravilhoso. E eu só sei que naquele dia plantamos nossa mãezinha ali, e a confirmação do que o Senhor me deu no monte daquela árvore do bem, aquela semente do bem que a gente estava plantando, que seria minha mãe, e a árvore, minha mãe foi sepultada embaixo, e o local, né, a gente não escolheu o local para sepultar minha mãe, que foi no público, então o pessoal que ficou por conta de escolher aonde que ia sepultar. E eu só sei que quando sepultou, a gente estava toda ali naquela coisa, cantando, além do Rio Azul e as coisas todas, e eu não me vi nada. Eu só sei que a gente tinha passado por um caminho de terra assim para descer até onde sepultou minha mãe, onde plantou, e eu não voltei por esse caminho. Todo mundo foi embora e ficou só eu, minha irmã e mais uma. A gente subiu por uma parte de gramado assim, que era alto, como se fosse bueiro onde aquelas chuvas escorrem. E aí, quando eu estou lá em cima, que eu fui dar o último adeus, né, para minha mãezinha, para o corpo, né, porque ela já estava na glória. Eu vi aquela árvore que o Senhor me mostrou lá no monte. Minha mãe foi sepultada embaixo, plantada, né, embaixo de uma árvore linda, igualzinha que Deus me mostrou lá na revelação. E Deus falava desse projeto da minha mãe, que o projeto da associação que minha mãe abriu se chamaria agora Semente do Bem, e que nós iríamos fazer, que nós íamos tocar essa obra. E realmente o Senhor tem nos movido para fazer essa obra desse projeto, Semente do Bem. O slogan é a própria árvore, não é uma coisa imaginária, é a própria árvore que ela está ali embaixo. E quando eu vi aquele que eu subi o monte, que eu vi a árvore lá e a minha mãe com aquele monte de flores onde sepultou, onde plantou,
Aí eu falei, Lia, que é a minha irmã mais velha, essa aqui, se foi curada de depressão, tira uma foto, porque Deus me mostrou esse lugar. Já tinha visto aquela árvore, né? E aí ela tirou, e hoje, no perfil do nosso grupo da Semente do Bem, tem essa arvorinha, e a gente vai batalhar por esse projeto, em nome de Jesus. Amém. Mas agora, chegando nas 2h57, eu fui chegar em casa, daquele negócio todo, o culto, o velório, né? Culto, aquele né? Foi muito grandioso. Gente, depois que eu saí daquela UTI, que eu fui cheio da glória de Deus, que eu saí dali cambaleando, embriagada, carregada pelo Espírito Santo, eu estava tão assim que o elevador fechou em mim, assim, eu fui, daí, quando eu não estava em mim, quando eu entrei naquele elevador, com aquele espelho gigante, que eu olhei assim para mim naquilo, eu falei, meu Deus, será que eu estou mesmo nessa terra? Porque era um mundo espiritual tão ali palpável que eu estava assim, ó, sem entender nem se eu estava ali mais. Sei que eu desci para ver meu esposo, isso o dia que eu abri a porta. E no dia quando nós chegamos em casa, eu fui olhar o atestado de óbito. Falei, nossa, amor, deixa eu ver. Se é 2h57 mesmo. Aí ele veio, porque ele que fez o atestado de óbito e eu nem estava com ele na hora, porque só pôde fazer no outro dia. Né? Era domingo, não deu, o cartório estava fechado. E ela foi enterrada na segunda-feira. E realmente, no dia 7, 2h57 da manhã em ponto. Não foi 2h59, não foi 2h, não foi 3 da manhã, foi 2h57 da manhã que minha mãe partiu, na visão que Deus me deu, minha mãe e meu irmão se encontrando. Fala assim, você consegue provar isso? Que loucura, como assim? Né? Deus falou dia, data, horário, e tudo. Sim, no dia 1º de abril eu tenho um áudio falando com a minha irmã e meu cunhado sobre essa visão que Deus tinha me dado, 2h57 da manhã, que a mamãe e Moisés se encontrariam. E mais uma confirmação de que a mamãe e Moisés se encontrou. Teve mais 2 de pessoas totalmente fora da nossa convivência. Tinha os pastores da igreja do Campo Limpo, onde a minha mãe congregava e tal, porque meu pai cuida de 4 igrejas. Ele, naquela madrugada que a minha mãe partiu, 1 da manhã, a esposa dele, por volta, ele falou 00:30 e pouco para 1. Sentou na cama, como eu sentei, quando eu tive a visão do meu irmão e minha mãe. E o marido dela falou, o que foi? Ela, nossa, eu acabei de ver o Moisés abrindo um portão gigante, com um cadeado enorme, e ele abria e falava para a missionária Terezinha, entra, mãe, pode entrar, vem, mãe. E ela entrou. E daí o pastor falou, misericórdia, Deus vai recolher também a irmã missionária Terezinha. E aí Deus confirmou claramente que meu irmão, que foi primeiro, 12 dias. Meu irmão foi 12 dias. Dia 25, meu irmão pediu para abrir a porta. Dia 5, minha mãe pediu. Teria 10 dias. Porém, como Deus tinha que cumprir a revelação, porque ele não mente, não tem sombra de variação nem de dúvida nas coisas que Deus faz. É perfeito, né? Então, minha mãe partiu dia 7, 2h57 da manhã. E essa visão dessa irmã, né, que nem sabia... Essa parte que eu falo de 2h57, eu só falei para minha cunhada, nesse dia que Deus me deu a visão na casa dela, né? Minha irmã, que estava no Rio de Janeiro, dia 1º de abril, e meu cunhado, que tinha ido ver minha mãe também. Enfim, essas pessoas que tiveram essa visão do Moisés e a mamãe, o Moisés abrindo o portão para a minha mãe entrar, nem sonhava com essa revelação que eu tive. Eu sei que essa minha tia, irmã da minha mãe, que mora em Belo Horizonte, ela foi na congregação, que ela era da igreja da congregação. E lá ela chorou e falou, a gente está enlutado, eu vim para São Paulo só para visitar minha irmã no hospital, e Deus levou meu sobrinho, levou minha irmã, e orem por mim e tal. E nisso que minha tia estava saindo, aí uma das irmãs da igreja chamou ela e falou, olha, aqui na congregação a gente não tem mania disso, passar a revelação para ninguém e tal, né? Assim, um para o outro, é mais lá no altar. Mas, quando você estava falando, eu vi o seu sobrinho, né? Você falou do seu sobrinho e sua irmã. Ele e ela dentro de um barco, com umas roupas brancas bem alvinhas. E esse barco ia seguindo para um lado e ficavam umas pessoas que seriam os familiares desses dois que estavam indo.
que acenavam para eles e eles iam indo. E quando chegava do outro lado do rio, encontrava com Jesus com umas vestes brancas muito branquinhas. E olha, seu sobrinho e a sua irmã tá na eternidade com Jesus. E aí, mais uma vez, o Senhor confirmou de uma pessoa que nem nunca tinha visto, porque foi na congregação de Sorocaba que minha tia foi. Então, a gente não tem como duvidar o que Deus fez, para onde Deus levou, porque Deus falou que levaria, para onde levaria. Não me confirmou só a mim, mas até pessoas desconhecidas, né? E falou sobre muitas coisas, principalmente sobre esse projeto, essa semente do bem que a gente... Ele foi provando tudo, foi mostrando e foi provando. Foi mostrando Exatamente. E provando. Né? Ele foi pavimentando o caminho para a gente passar tranquilamente, né? Assim, porque perto tem pessoas que se abalam com problemas tão pequenos, né? Sim. O irmão Raquel, tem duas coisas que marcou muito nesse testemunho. O testemunho inteiro tem me marcado muito a minha vida, assim. Sim. Mas que a sua mãe, o nome dela era... Terezinha. O mesmo nome da minha mãe. Então, isso marca muito. Eram servas de Deus. E a Terezinha mesmo, cozinha. Não, Tereza. Minha mãe era Tereza. Tereza chama Terezinha. Então a gente sempre chama Terezinha. Eu chamava Terezinha, ela também. Mas, assim, o que marcou muito é que, quando você falou que ela não estava conseguindo falar... E a língua desenrolou e ela falou, cuidado com a mente. Isso, não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente, então, claramente. Olha, preste bem atenção, não podemos deixar o inimigo roubar a nossa mente. Isso aí tem falado muito comigo, esse mês agora de junho, de julho, que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Sim. Porque o inimigo, ele vem devagarzinho. Você nem... tudo começa aqui, nota, né? Quando você vai prestar atenção, você já está dentro do problema. Então, vamos tomar cuidado com a nossa mente. Vamos vigiar. Sim, né? Com certeza. E, irmã Raquel, o que você poderia nos deixar de lição nesse aprendizado espiritual, nesse momento difícil que Deus permitiu a irmã passar? Sim. O que você poderia nos... um resumo, assim. Por favor, Raquel, eu queria que você falasse olhando para essa câmera aqui. São os nossos ouvintes. Isso. O que eu posso afirmar com toda certeza, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A gente viveu isso na pele, eu posso falar com toda a propriedade do mundo que Ele é refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nos deu a palavra de João 10 todinha, vivida na raça, tipo, sentindo na pele tudo, né? A palavra de João 10, 9 e 11 diz: Eu sou a porta, e se entrares por mim, salvar-se-á, né? E entrará e sairá e encontrará pastagem. O inimigo não veio senão matar, roubar e destruir. Eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Então, o Senhor não deu esse testemunho todo desenhado nesta palavra, né? Nós vivemos na prática a palavra de João 10, 9, 11. Porque quando a minha mãe, o meu irmão falou a porta é Jesus. Sim. É o único que pode nos levar à eternidade. É Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Não tem... Ele é o eu sou. O eu sou é Jesus. Amém. O Todo-Poderoso é Jesus. Não existe outra porta, outro caminho, outra verdade. Então, quando o Senhor fala lá em João 10, 9, eu sou a porta, se entrares por mim, encontrarás salvação, e se entrares por mim, salvar-se-á, né? E encontrará pastagens. E meu irmão dizia que os pés dele estavam verdes. E o Senhor me mostrou aquelas pastagens. Sem a gente nem sonhar com João 10, 9. Essa palavra ia depois como confirmação do que o Senhor estava mostrando. E aí a minha mãe, lá, um pouquinho antes de pedir para abrir a porta, as únicas coisas que a minha mãe conseguiu dizer não podemos deixar o inimigo roubar nossa mente. E o que fala na palavra de João? O inimigo veio senão a matar, a roubar e destruir, principalmente a nossa mente. Sim. Porque quando ele destrói aqui, acabou o ser humano. Acabou. Né? E aí, depois disso, o Senhor fala, eu sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Né? Então, a palavra de João 10, 9 e 11 completa dentro dessa revelação de salvação.
E eu, quando meu irmão, no dia 27, que ele foi enterrado, eu cheguei em casa, ajoelhei com meu marido, abri a palavra de Deus. Deus fala muito, muito dentro da palavra com a gente. E estava escrito lá: eu sou o Deus que dou a vida, o Deus que tira a vida, faço descer a sepultura e faço subir. E aí eu falei: amém, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que levou meu irmão, né? O Senhor tinha determinado o tempo dele, porque a minha mãe sempre orou para não enterrar um filho, e ela não viu, não enterrou esse filho, né? O Senhor salvou, mas com que propósito, Jesus? Ele era tão novo, ele tinha tantos sonhos, ele era tão, né, estava tão de bem com a vida, e o Senhor falou claramente no meu coração, na minha mente, nitidamente em voz: propósito de salvação, não só para a vida do Moisés, mas para milhares de almas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, esse testemunho vai alcançar milhares de almas, como já alcançou. Né? Eu fiz uma live de correria, assim, pela primeira vez ao vivo, e essa live, com 3 semanas, já tinha 9,9 mil reproduções. E agora ela expirou quando fez um mês, já tinha quase 11 mil reproduções. Então, assim, não para nossa glória, não para nossa honra, mas o evangelho de salvação precisa ser proclamado. Que é o que mais importa nessa vida, gente. Nada, tudo isso aqui, ó, que sala linda. Parabéns para vocês, podcast lindo. Porém, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar na hora que a gente for chamado para prestar conta das nossas vidas para Deus. Tudo vai ficar aqui, a gente não vai levar nada. Não. Então, como Salomão dizia, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. E porque a gente se ilude tanto com essas coisas, fica tão preocupado em juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Né? A gente tem que ficar preocupado em juntar tesouros no céu. E hoje, a minha missão com Deus, diante de Deus, por tudo que é mais sagrado, é levar esse evangelho de salvação. E eu estou, assim, disponível. Falo: Senhor, eis-me aqui. Tem um louvor que fala isso e eu tomei esse louvor para mim. Estou disponível, então usa-me para o teu chamado. Porque eu não tenho como ficar calada diante de um testemunho desse. Como é que eu vou deixar de falar de Jesus se ele me deu a própria palavra? Se eu vivi a palavra de João 10, 9 e 11 de salvação. Eu não posso. Deus não me deu isso para guardar para mim. E olha o seu esforço. Saiu hoje de São Paulo cedo. Com a maior alegria do mundo, e muito grata a vocês por me dar essa oportunidade. A gente está muito feliz. Uma pergunta: quem era a Raquel antes e a Raquel depois de tudo isso ocorrido? Nossa, a Raquel antes era uma Raquel que ficava abatida fácil com muita coisa, passava mal com qualquer coisa que fosse contrária, né? Tipo, alguém falasse alto, eu ficasse nervosa com qualquer coisa, num período de que a gente tem aí mensal. Automaticamente, involuntariamente, eu já ficava terrivelmente toda descompensada. Hoje não, eu estou nesse período e estou tranquilaça, eu não tenho nada, não tenho problema nenhum de saúde. Deus me curou o meu emocional. A partir do momento que Deus curou, o que excede todo entendimento. Todo entendimento. Gente, vocês estão vendo? Ele é o vendo príncipe da paz. Como uma pessoa que passou por esse turbilhão, né, essa tempestade emocional, essa tempestade na vida, perde o irmão saudável, perde a mãe. Em um mês, 2 pessoas queridas, né, próximas. Sim, minha mãe não saía de lá, pescava o tempo todo. Faz 3 meses, vai fazer 3 meses. Hoje está fazendo. Amanhã meses. faz 3 meses que sepultamos minha mãe, essa madrugada. Vejam a pessoa aqui. Quem faz isso? Só Deus. Deus. Só Deus Só puro, né? Ele é o príncipe Ele da paz. A paz que excede todo entendimento vem dele, né? Ele é verdade, vida, ele é refrigério, ele é tudo. Raquel, eu quero te agradecer imensamente esse testemunho que você nos trouxe aqui, que eu tenho certeza vai mudar a vida de muita gente. Amém. A minha, né? Um testemunho que muda muito a nossa vida. Porque até então, o nosso Testifica Cast aqui, a maioria dos testemunhos que nós trouxemos aqui foram de pessoas, aqui tem foto de alguns, né? A maioria dessas pessoas foram pessoas que passaram dificuldades, transplantes, pessoas que passaram Deus levou, foram entubados, e pessoas que Deus retornou à vida. Deus curou de problemas que o médico falava:
chama a família. Despede. Sim. Não tem mais jeito. Sim. Deus trouxe. Sim. E hoje nós estamos aqui nesse Testifica Cast trazendo um testemunho totalmente diferente de que Deus levou, mas salvou. Deus levou, mas curou. Totalmente. Então Deus tem seus meios. Mas tá, Cleide, que não deixa mentir, nem Gabi, nem Cleide, né? Essa luz, essa paz, essa saúde, essa disposição, esse tudo que eu tenho hoje, né, Cleide? Né? Elas não viram em mim essa alegria nesse tempo passado. Depois de 2 lutos, o Senhor me trouxe essa paz que excede de entendimento. Eu nunca fui atribulada, não, sabe? Mas triste, né? Mas até por causa do problema da saúde. Você não pode comer nada, você tem que estar toda hora parando em todo lugar, não consegue fazer uma viagem. Eu fiz uma viagem de 4 horas sem parar para nada. Jamais eu conseguiria fazer isso. Você falou, não vou nem parar. Ela falou pra mim. Veio de São Paulo, nem sem parar. Nunca. Quando meu marido falava viajar, eu socorro, filho. Você vai parar toda hora. Né? E não tinha o que fazer. Era terrível, mas o Senhor me curou a minha irmã de depressão, né? E Deus é maravilhoso. Maravilhoso demais. Vivemos sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que agradecer muito mesmo, viu, irmã Raquel, a vinda aqui para Ourinhos e por testemunhar algo tão assim glorioso, vindo da parte de Deus. Sim. E é um presente para nós. Eu que agradeço 100%, porque vai ser um presente para mim. Lá em um dos resumos que eu vi você falar, sim, o seu livro não foi programado para ser lançado no dia do aniversário do seu pai. Não. Mas acabou que foi um presente para você e tudo. E o meu testemunho não foi programado para ser lançado no dia do meu aniversário. E ele vai ser lançado no dia do meu aniversário como um presente de Deus para mim. Que dia que é o seu aniversário? Sexta-feira, dia 12. Hoje, é o meu aniversário. Hoje é sexta-feira, dia 12. E a gente só lança na sexta. Na mesmo. sexta-feira, dia 12 é meu aniversário. E Deus me deu esse presente que foi vocês na minha vida. Confirmação total, não tenho dúvida, porque quando era para eu estar aqui em Ourinhos e eu não ia estar, e de repente o Senhor Espírito Santo falou, pai... E eu contando, né, com a Cleide e a Gabi, acabou que Deus me deu essa oportunidade de estar com vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o Senhor trabalhando em tudo. Sim. Eu fico muito feliz que isso também é prova de que esse nosso podcast é abençoado por Deus. Amém. Mais uma vez, muito Amém. obrigado. Amém. Agradecemos a sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Amém. E eu que que agradeço. Deus, mais uma vez, continue abençoando sua vida, sua família, Amém. todos vocês. E é só falar só a última coisinha, que Deus é tão perfeito que eu fiquei tão triste quando eu publiquei aquela live falando do testemunho e um mês foi excluída automaticamente, né? Porque eu postei errado, não tinha experiência, não tenho. E aí eu fiquei tão triste, porque sumiu, porque é aquilo que, quando estavam sendo reproduzidos os testemunhos, toda noite eu ajoelhava, eu orava pelas pessoas que estavam ali sendo alcançadas, né, com as reproduções do testemunho. Ali. E de manhã a mesma coisa. Então, eu orava de manhã e de noite por todos que passaram por ali e ouviram aquele testemunho. E aquilo me dava uma... Nossa, me enchia de alegria mesmo, de saber que o evangelho de salvação estava sendo propagado. E quando parou a live, me deu uma tristeza. Eu falei, agora pronto, parou de levar salvação, parou de alcançar almas, e agora o Senhor me deu novamente nessa gravação, esse presente para a gente poder divulgar esse evangelho de salvação, que é o mais importante nessa terra. Nada nessa terra é mais importante que a salvação, né? Deus abençoe mais uma vez. Amém, igualmente. Nosso Testifica Cast, esse episódio da irmã Raquel, claro, ficará disponível. Eu tenho certeza, compartilhe com seus contatos, curta a página, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pessoas que estão passando dificuldades, não tem uma saída. Meu Deus, onde está a saída? Cadê a saída? A saída é Deus, é Jesus. Ele é a nossa única saída. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Naya. Deus abençoe, Daniel, sua vida, sua família. Amém. A percussora desse nosso projeto, Testifica Cast, a nossa querida Naya. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe Gabi, a Cleide, o Gustavo. Obrigada, Deus abençoe. E todos os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que estão juntamente conosco aqui. Carrara Auto Center, Elia Mazete Decorações e a nossa querida Sebastiana Lima. Encerrando o nosso Testifica Cast de hoje. Como sempre, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Pra linda cidade, Jesus me dará lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo